Olá, turma do quarto ano, bom dia. Professor Luiz Fernando. Vamos continuar com as nossas aulas de matemática, tanto continuidade aí também ao bloco de número 1. Hoje vamos trabalhar as páginas 9 e 10 do material de vocês. Vamos finalizar então o conteúdo de matemática do bloco de número 1. E hoje temos conteúdo novo aí. Vamos falar sobre números ordinais. Números ordinais que representam o quê? Como o próprio nome fala, números ordinais indica ordem, posição, lugar, né? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre os números ordinais. Números ordinais, né, indica ordem, primeira, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? E ele sempre vem com esse sinalzinho aqui, ó. Quando está quando estou falando, né, de uma pessoa do gênero masculino, eu vou usar o sinalzinho que está aí, essa bolinha, após o número. Depois, né, vocês vão ver que se for uma pessoa do gênero feminino, aí você vai utilizar a letrinha A no lugar dessa bolinha aí. Né? No caso, se for uma menina, então eu vou falar primeira. Se for um menino, primeiro, tá? Tem essas diferenças também. Então, números ordinais, né? São esses números que são utilizados para indicar ordem, posição e lugar. Eu separei algumas situações aqui que eu quero mostrar para vocês, né? Só para deixar mais claro em relação aos números ordinais, tá bom? E aí depois vamos voltar aqui para falar sobre essa tabela aqui, tá? Que tem a leitura de vários números ordinais. Veja bem, primeira situação que eu separei aqui, que fica onde é utilizado os números ordinais, né? Temos aí o pódio, uma competição onde temos o primeiro colocado, o segundo e o terceiro. Então, nessa situação aqui da imagem, você pode ver que os números ordinais foram utilizados para determinar o que? A posição, né, dos competidores. Primeiro, o segundo e o terceiro competidor aqui, né? Estabelecer uma ordem, uma colocação, né, dos competidores. Foi o que fala aqui, ó. Então, os números ordinais indicam o que? Ordem, posição e lugar. No caso aqui está indicando a posição dos ganhadores, tá bom? Então, a primeira situação que eu quero mostrar para vocês perceberem o quanto que os números ordinais são importantes e estão presentes no nosso dia a dia, tá? A segunda situação aqui, ó, quando estamos em uma fila, né? Sempre quando tem uma fila, a gente tem também, né, a questão dos números ordinais. A gente pode utilizar os números ordinais para saber quem que é o primeiro da fila, quem que é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E se tiver mais pessoas, a gente pode ir colocando também em ordem, né? Por exemplo, aí, ó, foi uma perguntinha que eu destaquei. Qual é a posição da pessoa de camisa vermelha? Então, se você observar bem, a pessoa de camisa vermelha, ela é o primeiro da fila? Não, o primeiro da fila está com a camisa azul, não é isso? O segundo da fila está com a camisa amarela. Então, a posição da pessoa de camisa vermelha é a terceira posição na fila aí, tá bom? Então, olha aí, outra situação onde que aparece, né, os números ordinais. Agora, nessa outra situação aqui, que também é interessante, né, e que está presente no nosso dia a dia, temos um prédio e aí tem os números ordinais para determinar os andares do prédio. Primeiro andar, segundo andar, terceiro, quarto, quinto, e assim segue a ordem, né? Então, quando nós chegamos em um prédio, né, e aí a gente vai lá no elevador, né? E qual que é o procedimento que tem que ser feito? Você tem que colocar o número do andar que você quer, né, parar. Então você vai colocar, você tem que saber os números ordinais para colocar. Se é no primeiro andar, no segundo, terceiro, quarto, quinto. Então por isso que é muito importante também, né, os números ordinais. Eles estão presentes no nosso dia a dia. Outra situação aí que eu separei para vocês. Corrida de Fórmula 1.
né? Corrida de Fórmula 1 sempre tem os treinos, depois tem lá o treino classificatório para determinar quem que vai ficar em primeiro lugar na largada da corrida, quem vai sair em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Nesse caso aí eu separei, né, recente, esse grande prêmio que teve aí, né? O Lewis Hamilton está em primeiro, depois o Bottas em segundo, e assim segue, né, a ordem aí. No caso, então, utilizando números ordinais. Tá vendo quanto os números ordinais estão presentes no nosso dia a dia? São várias situações aqui que eu separei para vocês, né? E agora eu quero mostrar para vocês outra curiosidade, né? Antes da gente voltar aqui nas páginas 9 e 10, eu quero mostrar para vocês como que é feita a leitura dos números ordinais, tá? Então eu separei duas tabelas que estão aqui nas próximas páginas aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa primeira tabela aí, temos os números ordinais do primeiro ao nono. Espera aí, coloquei essa primeira tabela aqui. Nessa primeira tabela temos os números ordinais do primeiro ao nono. Começa lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Então temos a leitura dos números ordinais do primeiro ao nono. E aí o que eu quero destacar com vocês é a segunda tabela aqui também, ó. A partir do décimo, eu tenho nós temos que fazer a leitura de forma diferente, né? A partir do décimo aí. Por quê? Porque no caso eu vou colocar o décimo e vou colocar, né? Se for o 11 que tá aí, ó, décimo primeiro. Aí eu vou continuar, sempre colocando se é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Tá vendo? Então, ó, a partir do décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono, vigésimo. E aí chegou no vigésimo. Depois do vigésimo primeiro, vigésimo segundo. E aí vai repetindo. Então sempre, né, eu vou ter que utilizar esses números aqui, ó, para completar, tá? Os números estão na primeira tabela. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. A partir do décimo a leitura é diferente. Décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo e décimo nono. E assim vai seguindo. Aí vem o vigésimo, depois vai vir trigésimo, né? Quando chegar no 30, é trigésimo, 31, trigésimo primeiro, 32, trigésimo segundo, 33, trigésimo terceiro. E aí vai seguindo essa ordem, tá? Então, hoje vamos trabalhar aí as páginas 9 e 10, tá? No próximo vídeo, que eu vou encaminhar para vocês aí agora, vamos falar especificamente agora das questões. Já mostrei para vocês, destaquei aqui algumas curiosidades a respeito desse tema. E aí no próximo vídeo vamos falar especificamente das questões que estão aí nas páginas 9 e 10, tá? Então vamos para o próximo vídeo.